Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples. Basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. Padre Fábio, há meses estamos tentando um contato com o Senhor. Espero que hoje que o Senhor leia o nosso e-mail. Estamos precisando muito de suas palavras, de sua sabedoria, de sua direção. Eu perdi o meu pai no dia 10 de agosto do ano passado, porque ele suicidou. Jogou-se debaixo de uma carreta, estava com depressão, e eu não consigo me conformar, Padre, por ter sido uma morte assim tão trágica. E fico achando que, de certa forma, tenho minha parcela de culpa. Eu poderia ter evitado, ter feito mais. E o que me atormenta é o medo de que meu pai não encontre a salvação eterna, por ele mesmo ter dado fim à sua vida. Será que Deus já o perdoou? Ou perdoará pela sua fraqueza? Estou à beira de uma depressão, vivo tomada pela angústia, saudade dele, tristeza. Me ajude, Padre. Preciso de uma direção na minha vida. Minha filha, nós já falamos aqui algumas vezes a respeito dessas situações que a gente não consegue mudar. A gente precisa trazer uma sabedoria para dentro de nós. Se eu não posso modificar o fato, então eu quero permitir que aquele fato me modifique. Você não tem como modificar a morte do seu pai, e qualquer pergunta que você se faça agora a respeito, se você poderia ter evitado ou não, se você poderia ter feito alguma coisa ou não, não resolve absolutamente nada. O fato está aí, e você não tem como modificar este fato. Minha gente, a vida, quando ela é absurda, o absurdo dentro da filosofia é aquilo que não tem coerência. É aquilo que não pode ser compreendido porque lhe falta coerência. Toda vez que nós temos uma realidade absurda, nós caímos no risco de cometer perguntas absurdas também, incoerentes. Porque o que é a coerência? É a liga da realidade com a pergunta. Pode ser respondida? Então, ali você tem uma liga que faz com que a realidade seja compreendida. Quando você não tem essa liga, é a incoerência. Quando eu sou incoerente, quando eu digo uma coisa e faço outra, não tem liga entre o meu comportamento e a minha fala. Minha filha, a morte do seu pai é uma realidade absurda para você, para todos nós, porque não é fácil você ver o ser humano se julgar debaixo de uma carreta por causa de um processo de tristeza. Contrário ao absurdo, no contrário do absurdo está o sentido. O que é o sentido? É aquilo que orienta uma realidade. A minha vida tem sentido. Há sentido, então, entre aquilo que eu falo e aquilo que eu vivo, porque há uma liga, há uma cola. Toda vez que nós temos uma realidade que tem sentido, nós temos então mais facilidade de lidar com ela. É a vida cheia de respostas, né? O sentido já é de alguma forma a resposta. Mas nem sempre nós convivemos com o sentido. Existem momentos em que o sentido vai embora e só resta o absurdo. Mas no absurdo nós começamos a preparar o sentido. Só que esse caminho só será feito se a gente se entregar aos braços do absurdo. Se você não negar o absurdo, se você olhá-lo sem medo. Porque enquanto você temer a morte do seu pai, enquanto a morte do seu pai causar culpa dentro de você, enquanto a morte do seu pai lhe angustiar mais do que ela precisa, você nunca será capaz de chegar ao sentido. Você vai ficar perdida no absurdo do que seu pai fez. Comece a construir o sentido da morte do seu pai, minha filha. Não permita que a morte dele seja absurdo a vida inteira. Ah, padre, mas é muito difícil. Ninguém disse que é fácil. Retirar uma realidade do absurdo e colocá-la no sentido dá trabalho. Requer inteligência, requer sabedoria, requer silêncio. E às vezes, minha filha, a maior dificuldade que nós temos diante do absurdo é que nós não sabemos ficar calados diante dele. Há muitos anos atrás, eu fui convidado a visitar um senhor lá do Recife. Ele estava hospitalizado em São Paulo
Porque há uma semana atrás daquele dia em que ele estava internado, a netinha dele estava brincando no campo de futebol da casa. Era uma família muito rica. Teve um vento, aquela criança estava sentada, enquanto os meninos jogavam bola, aquela menina de 4 anos estava sentada atrás da trave. Teve uma ventania e aquela trave caiu e esmagou a cabeça daquela criança. Aquele senhor estava internado, com problemas cardíacos, ficou muito abalado. E uma pessoa da família lá ligou pedindo que eu fosse visitá-lo, que eu fosse ficar diante do absurdo dele. Sabe o que na verdade passava na cabeça daquela pessoa que me mandou fazer a visita? É que ao chegar lá, eu fosse construir um discurso, que eu fosse fazer toda uma explanação a respeito do acontecido, tentar convencer aquele homem do que nem ele mesmo sabia do que ele precisava ser convencido, ou até nem mesmo eu. Fiquei diante daquele homem em silêncio. Apenas disse a ele que estava ali, que se por acaso ele precisasse de mim, poderia contar comigo, que eu poderia visitá-lo mais vezes, que se ele precisasse de alguém em São Paulo poderia contar comigo, que eu estaria à disposição. Mas eu não cumpri a expectativa daquela pessoa. Sabe por quê? Cada vez mais eu estou convencido que diante do absurdo, um silêncio e uma postura amiga vale muito mais do que uma palavra inoportuna. Muitas vezes diante dos absurdos, nós temos aquela tentação de argumentar, de dizer, porque parece que o absurdo nos coloca como pessoas que não têm que resolver o absurdo. Ele não seria absurdo, ele seria sentido. E a beleza do cristianismo está aí, minha gente, em colocar dentro de nós uma humildade, para que no momento em que o absurdo tocar a nossa vida e tocar a vida daqueles que estão do nosso lado, a gente seja pelo menos fraterno, que a gente esqueça as respostas prontas, as palavras imbecis. Dar testemunho da ressurreição não significa que a gente não chore. Jesus chorou a morte de Lázaro. Dar testemunho da ressurreição é a gente não cair no desespero. Chorar é direito de todos nós. Colocar para fora o sentimento que nos abate, que nos faz sofrer. Colocar a causa do nosso sofrimento para fora, isso é cristão. E é mais cristão ainda aqueles que estão do lado e sabem acolher o sofrimento nosso absurdo. Você tem tantos absurdos na sua vida, tanta coisa que você ainda não sabe responder, tanta coisa que aconteceu e você daria tudo para você receber a resposta, mas você não tem. E aí, vai deixar de viver porque o absurdo visitou a sua casa? Vai deixar de viver porque o absurdo visitou a sua vida? Não, você vai ficar silencioso diante do absurdo, vai sofrer o que tem que sofrer e vai chegar até o sentido, até o momento em que a vida vai transformar o absurdo em sentido. E isso é possível. Todos nós que trabalhamos com o bem, o nosso principal papel, o nosso principal objetivo não é dar resposta aos absurdos do mundo, não. É ajudar o mundo a resolver os seus absurdos com calma, deixar que ele se encaminhe no processo, assim como o trilho, né? Assim como o trem desliza no trilho, deixar que também na vida a gente chegue ao sentido, mas sem forçar. Se o absurdo está aqui, nós precisamos vivê-lo. Minha filha, e a forma mais bonita que você pode viver o absurdo da morte do seu pai é você expulsar todo o processo de culpa dentro de você. Não cometa mais este absurdo, porque se o seu pai se matou por causa da angústia e da depressão, cuidado, porque você se encaminha no processo da culpa e também você corre o risco de cometer um outro absurdo, de tirar a sua vida por causa das culpas que você alimentou dentro de você. Aí nós teremos 2 absurdos, e aí você não chegará ao sentido da vida do seu pai, da morte do seu pai. Tragédias o tempo todo acontecem diante de nós. E o que a gente faz? Como é que a gente reage? Se nós pudéssemos mudar a ordem das coisas, nós mudaríamos.
Se nós pudéssemos evitar uma tragédia agora, nós evitaríamos. Mas se não tivemos a possibilidade de evitar, primeiro processo, olha para o absurdo que está diante de você e não permita que ele seja maior do que é. Não tema, porque toda vez que nós temos medo de uma determinada realidade, ela se agiganta diante de nós e ela começa a mandar em nós. Ter medo, minha gente, é a gente autorizar que o outro que a gente teme mande em nós. E Deus entra na nossa vida, Ele cuida de nós, Ele providencia. É justamente a matéria-prima da sua reflexão, da sua vida, para que você possa se encaminhar do absurdo ao sentido. Para que você possa sair daquela realidade que você não sabe dizer absolutamente nada sobre ela, até a resposta que você merece e que um dia vai tranquilizar o seu coração. E aquele que sabe viver o processo do absurdo ao sentido se torna uma pessoa extremamente sábia para ajudar os outros a viverem também. Porque hoje, aí do seu lado, ou até mesmo você, pode ser que hoje o absurdo esteja muito perto e você seja alguém capaz de ajudar a entender o sentido que ainda não veio, a entender que esse tempo de espera, que esse tempo de absurdo, será necessário muita cautela, será necessário muita sabedoria para que nós possamos passar por este caminho sem que ele nos sufoque. Derrame sobre todos nós, vitimados pelos absurdos da vida, a bênção do Deus Todo-Poderoso e nos encaminhe para o sentido que todos nós precisamos. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. É tão significativo o que é surdo voltar a ouvir. A surdez é para aquele que tem. Aliás, eu ouvi outro dia uma pessoa dizendo que a surdez ainda é pior que a cegueira. Porque a cegueira me afasta do mundo, a surdez me afasta das pessoas. Quando eu estou cego, eu deixo de ver o mundo. Quando eu estou surdo, eu deixo de estar com as pessoas. Isso deve provocar uma solidão muito grande, né? Então, ser curado da surdez é ser devolvido às pessoas. Mas a gente poderia pensar, mas eu não tenho essa surdez física, eu não tenho necessidade de ser curado dessa surdez física. Ah, mas eu tenho aquela surdez que me afasta das pessoas porque eu perdi a capacidade de ouvir. A escutatória, né? E é interessante porque quando eu não sei ouvir, eu provoco no outro naturalmente uma indisposição para me ouvir também. Quando Jesus devolve ao homem essa capacidade de ouvir, Ele está devolvendo ele às pessoas. Isso é muito interessante de identificar. Aquilo que o apartava e o que o dificultava de estar com os outros, de ter relações qualificadas. Quando eu digo relações qualificadas, são relacionamentos que nos fazem bem, que nos fazem crescer. Porque a salvação nos chega pelo ouvido. Sabia disso? Pela palavra que nos transforma. Rubem Alves dizia isso, que ele via tantas propagandas de cursos de oratória para ensinar as pessoas a falarem, curso para ensinar a falar, para falar em público, para ter uma boa retórica, para saber argumentar, mas ele desconhecia um curso de escutatória, que era justamente nos ensinar a ouvir. Quando a gente perde a capacidade de ouvir o outro, quando a gente perde a disposição de ouvir o outro, nós comprometemos muito os nossos relacionamentos. Boa parte dos conflitos que a gente enfrenta em casa é porque a gente desaprendeu de ouvir. E quando eu digo ouvir, minha gente, é criar a ambiência, a disposição
para que aquilo que precisa ser dito seja dito. Porque às vezes a gente até diz, mas do jeito errado. Dizemos aos gritos o que deveria ser dito com paciência, com tranquilidade, com serenidade. E por isso não resolvemos as questões. E sabe, minha gente, a palavra é que transforma a nossa vida. Deus criou o mundo por meio da palavra e Ele continua transformando o mundo por meio da palavra. E nós que acreditamos em Jesus, somos recriados e transformados a partir da sua palavra. Ele fez isso na vida de muitos. E Deus nos salva através das palavras das pessoas bem intencionadas que nos amam. Mas se a gente não escuta essas pessoas, como é que eu vou usufruir do benefício salvífico que me chega pela palavra do outro? Eu sempre penso isso. Quando eu dou um testemunho daquilo que Deus fez na minha vida, eu ofereço um caminho para que o outro também caminhe e faça uma experiência semelhante. Nunca é a mesma. A experiência nunca é a mesma. Porque o Deus que acontece em mim, o que Deus faz em mim, Ele vai fazer a partir do que eu sou. Quando Deus acontece em você, Ele vai acontecer a partir do que você é. Então as nossas experiências serão diferentes porque nós somos diferentes. Embora Deus seja o mesmo. É que eu tenho necessidades diferentes. E Deus vai agir de acordo com as minhas necessidades. Por que eu sinto o desejo de ser melhor quando tomo um contato com a palavra de Deus? Porque aqui eu já tenho a força do Espírito agindo em mim. Sobretudo no Evangelho, quando nós proclamamos na missa, é a presença real de Jesus. É a presença real. Ainda outro dia, durante um retiro que eu pregava, eu refletia sobre a seriedade disso. Deus nos chegando por meio da presença real de seu Filho, através da palavra. É interessante porque nós estamos numa época, num tempo, onde nós estamos muito indispostos a ouvir. Queremos falar. Falamos muito. Às vezes ouvimos pouco. E porque ouvimos pouco, perdemos a oportunidade de encaminhar soluções, ou até mesmo de corrigir algumas arestas entre nós. Estou surdo. Não estou sendo capaz de perceber a voz que me orienta. Não estou sendo capaz de decodificar a voz de Deus que fala pela voz humana. Deus nos chega pela palavra daquele que nos ama. Deus nos chega através daquele conselho que nos convida. E como é que você sabe que é uma palavra de alguém que salvar? Quando você percebe que existe uma coerência naquilo que o outro está dizendo. Porque às vezes o que nos irrita não é que o outro nos falou a verdade. É que nós não queremos assumir que o outro nos falou a verdade. E às vezes há pessoas que estão há um longo tempo tentando nos dizer, tentando nos falar, e nós não criamos a disposição interior, ou até mesmo exterior. Porque dependendo da cara que a gente faz para o outro, ele sabe exatamente que não pode dizer nada para nós. E aí nós vamos ficando surdos, embora tenhamos a capacidade de ouvir. Embora tenhamos a capacidade de ouvir, nós continuamos surdos. Ou então é aquela surdez que o outro nos diz a verdade, o outro diz tudo o que nós precisamos ouvir para melhorar, para mudar de vida, e nós interpretamos aquilo como uma afronta, como um desaforo. Não está sabendo ouvir. Isso acontece dentro da nossa casa também. Às vezes nós filhos criamos uma antipatia pelo que o pai está dizendo, pelo que a mãe está dizendo, pelo que o irmão diz. Então a gente fica com essa surdez. A palavra do outro, por mais honesta que seja, por mais assertiva, nos cai como se fosse desnecessária. Isso é um prejuízo muito grande, minha gente, porque nós somos transformados pela palavra, e se a gente perde a capacidade de ouvir,
Pais e filhos, né? Você que é pai, você que é mãe, sabe exatamente do como é necessário criar a disciplina da escuta. Os filhos precisam ser escutados. Os pais precisam ser escutados. Se a relação não é pautada na disciplina da escuta, a família não é possível. E há uma consonância muito interessante. A sabedoria passa pela nossa capacidade de ouvir e também pela nossa capacidade de dizer. O dizer é muito precioso. Eu tenho muito respeito por aquilo que eu digo. Tenho muito respeito pela palavra que eu proclamo, sobretudo aqui neste espaço, porque eu sei que as pessoas estão ouvindo. E sei também que algumas pessoas se utilizam daquilo que está sendo dito aqui para depois passarem adiante. É uma responsabilidade. Quantas vezes as pessoas que são responsáveis pela nossa formação tentam nos dizer, tentam nos alertar daquilo que está sendo perigoso para nós, e nós temos um filtro aqui, que não permite a palavra cair dentro do nosso coração. Você já tem uma antipatia daquela pessoa, você já criou uma antipatia por tudo que ela diz, então você não escuta o que ela diz. Então a gente escuta, fica irritado com o que o outro nos diz, não é porque ele não tinha razão, não. É porque ele estava coberto de razão, nós sabemos disso, mas não queremos assumir que ele tinha razão no que disse. Então, a nossa surdez também se manifesta aí. Eu ouvi perfeitamente, o outro teve condições de me dizer o que precisava dizer, e eu não considerei a verdade do que ele me dizia. Eu não percebi que aquelas palavras poderiam me ajudar a superar o que eu preciso superar. Ouvi com indisposição, ouvi com preguiça, ouvi achando que o outro está dizendo só para me encher o saco, só para me perturbar. Surdez. Quando eu estou surdo por causa do meu estilo de vida, nem mesmo aquilo que eu leio me toca. Estou tão agitado, estou com uma vida tão corrida, que não tenho a feliz oportunidade de ser tocado pelas palavras. Então, eu sei que muitos de nós muitos precisam viver a cura, a dinâmica da cura, da surdez e da fala. Deus precisa curar-nos, arrancar-nos todos os impedimentos que foram colocados pela vida, pelo nosso temperamento, pelo nosso jeito de ser, que nos dificulta ouvir o que precisamos ouvir, e depois destravar a nossa língua para que a gente diga o que verdadeiramente precisamos dizer. Foi o que Jesus curou nesse homem. Curou nele primeiro a surdez, depois despertou a língua para que voltasse a dizer. Isso também é significativo. Ao ser curado da minha surdez, eu reassumo a possibilidade de dizer o que de fato precisa ser dito. Escutar a vida, escutar os fatos, para que eu tenha condições de tomar uma decisão mais acertada. Porque errar, a gente erra também nas decisões. Quando uma vez bateram na porta da minha casa e disseram assim: é aqui que mora o seu Natinho? Eu disse: é. O que você é dele, menino? Eu falei: ele é meu pai. Aí o senhor virou e falou assim: pois é, seu pai bebeu demais, ele está caído lá no centro da cidade, alguém precisa buscar. Eu me lembro que meu coração de menino naquela hora sofreu um golpe. Meu pai era alcoólatra, a gente sabia disso, mas ele ainda não tinha vivido aquela experiência tão trágica de não conseguir mais voltar para casa. E o pior, lá no centro da cidade, meu pai era um homem conhecido, um construtor famoso, bom de serviço, como dizia todo mundo lá. Fui eu, minha mãe, meu irmão. Me recordo como se fosse hoje. Havia chovido,
Meu pai ainda sujo do trabalho. Era um sábado à tarde. Tinha trabalhado a manhã inteira. Passou num boteco, ficou bebendo. Não teve força de voltar para casa. Estava na sua bicicleta, caiu. Ficou ali, na sarjeta. Havia chovido e ele estava misturado naquela lama que fica entre a calçada e a rua. Quando eu olhei meu pai daquele jeito, sabe? Fiquei pensando. Naquela hora, o que meu coração de criança conseguia sentir era vergonha. Só. Medo de que algum coleguinha meu pudesse passar, ver meu pai daquele jeito. Hoje, depois de tanto tempo já passado, depois de tanta história já vivida, eu consigo identificar que o que naquela hora eu sentia não era vergonha, era indignação. Indignação. Porque a gente fica indignado quando a gente vê a pessoa certa no lugar errado. Todo mundo é a pessoa certa. Eu não acredito em pessoa errada. Eu acredito que a gente possa assumir erros, esquecer quem a gente é, mas a pessoa certa a gente sempre é. Porque enquanto nós estivermos no impulso do Espírito Santo, na força de sermos filhos de Deus, mesmo que no pecado, nós somos a pessoa certa. Por isso que você não tem o direito de desistir de você. Mas quando a pessoa certa está no lugar errado, a gente corre o risco de esquecer que ela é a pessoa certa. E aí a gente julga pela situação. E o que eu mais sentia vontade de fazer era retirar o meu pai dali logo, para que nós pudéssemos dar um banho nele, para que ele pudesse voltar a ser o meu pai. E às vezes a vida é assim. Nós também estamos caídos em tantas sarjetas por aí. E o pior, caídos sem alguém que possa vir nos ajudar a sair. Ou pior ainda, quando vemos aqueles que a gente ama caídos na sarjeta e não temos a coragem de ir lá desafiar a nossa vergonha, o nosso medo, para dizer no ouvido dela: você é a pessoa certa, mas está no lugar errado. Quem disse que você nasceu para ser assim? Objeto dos outros, objeto do prazer dos outros. Quem disse que você nasceu para ser isso? Quem disse que você nasceu para ser drogado? Quem disse que você nasceu para ser esse alcoólatra que você está sendo, para destruir a sua vida, destruir a vida de quem você ama? Quem disse? E eu me recordo que quando eu fiz essa música para Adriana, eu me lembrei da oportunidade que eu vi meu pai caído daquele jeito. Mas que pena, eu ainda não sabia cantar. Eu ainda não sabia fazer música, eu ainda não sabia pregar, eu ainda não era padre, eu nem imaginava que um dia eu seria padre. Por isso que depois que eu assumi o meu sacerdócio, eu não me canso de pregar contra o álcool, eu não me canso de pregar contra a droga, eu não me canso de pregar contra a prostituição. Sabe por quê? Tudo isso doeu em mim. Não aprendi nos livros, não. Doeu dentro da minha casa, com irmãs prostituídas, com irmãos drogados, com pai alcoolizado. E se hoje eu tiver força para lhe convencer, eu quero. De que você não nasceu para viver isso que viveram os meus irmãos. Que você não nasceu para se curvar a todo esse processo de destruição que essa sociedade traz, socializa, nos entrega, como se nós fôssemos um depósito de lixo, como se nós não tivéssemos inteligência para escolher, como se nós de fato estivéssemos prontos para morrer. Porque se a estrutura não é santa,
Eu tenho que santificá-la com a minha vida, eu tenho que santificá-la com o meu testemunho, porque se o mundo ainda não é santo, eu não tenho o direito de dizer que eu não serei também, ao contrário. Quanto maior for a presença do pecado, do diabo, das estruturas pecaminosas no mundo, maior tem que ser a nossa reação de homens e mulheres de Deus, porque nós não podemos nos curvar, mas nós temos que estar atento a todas as sarjetas da vida. Primeiro, para que a gente se levante dela. Depois, a gente tenha força de buscar aqueles que ainda não conseguiram sair. Porque cada vez que nós convencermos uma pessoa a se levantar das sarjetas da sua vida, sejam elas dos afetos, da realidade prática, concreta, de alguma forma o Espírito Santo estará santificando o mundo em nós e a partir de nós. Padre Fábio, estou me sentindo muito sozinha, tenho uma família maravilhosa, mas estou me sentindo mal. E isso não faz parte da minha pessoa. Eu acho que eu estou nesse momento achando que todos falam de mim, que todos me desejam mal, que todos sentem inveja das coisas que eu consigo, choro todos os dias, fico nervosa com qualquer coisa, penso besteiras na minha cabeça e não consigo mais ir para a faculdade cursar direito que eu estava fazendo. Me ajude. Meu nome é Larissa, tenho 20 anos. Tá vendo? O sintoma da Larissa é um sintoma já muito comum nos dias de hoje, que é essa ansiedade, insegurança, medo. Tudo isso decorrente, de um jeito de viver muito para fora. É claro que existem quadros assim que você precisa encaminhar, vamos ao médico, vamos ver o que está acontecendo com a gente, pode ser que esteja faltando lá uma substância física, química, que provoque o bem-estar. Isso é outro caso. Estou dizendo dessas inseguranças que nós estamos criando, que nós estamos mergulhados nelas e que estão dificultando demais os nossos convívios, minha gente. Uma coisa é certa, a vida nunca foi fácil. Eu não tenho essa ilusão de pensar que hoje é mais difícil do que foi ontem. Agora há um fato inegável. O mundo ficou muito modificado de 30 anos para cá. A comunicação mudou radicalmente o mundo. E isso gerou muitas consequências em nós. Uma delas é essa insegurança, esse medo. Nós temos medo. A palavra que hoje caracteriza muita gente é medo. Nós temos medo de que vamos perder o outro. Nós temos medo de que o outro não vai ficar a vida inteira ao nosso lado. Nós temos medo de não dar conta. Nós temos medo da solidão, nós temos medo de sentir medo. Sabe, minha gente, toda vez que nós decidimos por fazer uma experiência de Deus, a gente precisa entender que Deus vai mexer nisso tudo. Que Deus vai começar a mexer nas estruturas da nossa vida para que a gente tenha, primeiro, consciência de que não podemos ser assim. De que nós estamos vulneráveis a ser assim. Nós estamos vulneráveis porque nós estamos mergulhados neste mundo assim, mas nós podemos fazer uma experiência nova. Dentro aí da sua casa, dentro do seu quarto, aí na sua solidão, hoje você pode escolher por uma vida nova. Você não está condenado a viver a vida de todo mundo. Hoje você tem a oportunidade de ser tocado por essa força de Jesus, por esse impulso de Jesus, por essa graça que Jesus nos oferece, para provocar dentro de você uma revolução. Essa transformação interior que se chama conversão. Hoje eu quero olhar para o mundo com um pouco mais de otimismo, com um pouco mais de esperança e com um pouco mais de disposição. Não quero permitir, não quero admitir de jeito nenhum, eu não quero admitir que eu tenha que morrer com os defeitos que tenho hoje. Eu tenho a possibilidade de olhar para as minhas misérias e atravessar esse mar. Eu tenho a oportunidade de chegar do outro lado muito melhor do que eu estou aqui hoje. Porque Deus quer isso de mim. Deus quer isso de você.
Pode ser que você também esteja mergulhado em muitas dificuldades, em muitos desânimos. Pode ser que você também hoje se sinta sozinha. Pode ser que você já não esteja nem se suportando mais. Pode ser que você esteja com dificuldade de se amar. Pode ser que você esteja com dificuldade de se cuidar. Dê uma oportunidade a Deus. Faça valer a sua religião. Que ela não seja mais um código de obrigações, não. Permita que hoje sua alma seja visitada por essa certeza. Deus ainda lhe quer. Permita que o novo de Deus hoje venha dar um banho, venha lavar tudo aquilo que é velho dentro de você, que não está mais servindo para nada. Não velho, né? Tudo aquilo que está estragado, porque o velho eu quero permanecer, eu quero que muita coisa antiga fique dentro de mim. O que está estragado, permita que o novo de Deus venha substituir tudo aquilo que está danificado em você. Permita que hoje Deus venha renovar os seus sonhos. Permita que hoje Deus venha renovar as suas esperanças. Permita que hoje Deus venha cuidar de você. Permita que hoje o amor de Deus possa encontrar o seu coração e fazê-lo sentir novamente a satisfação de ser quem você é. Porque quando Deus entra na nossa vida, é a primeira coisa que Ele faz. Ele nos dá motivos para a gente sorrir. Satisfação de ser quem a gente é. De você olhar-se. Reconhecer-se miserável, mas ao mesmo tempo satisfeito com o que você está fazendo com todas essas misérias. Que você está administrando bem. Que o seu trabalho está sendo frutuoso. E que porque esse trabalho está sendo frutuoso, a graça de Deus está dando muita oportunidade de crescer em você. Que Ele lhe acompanhe. Que Ele lhe abençoe. Que Ele lhe faça ter condições de jogar fora tudo o que definitivamente não precisa mais continuar. A primeira coisa que as pessoas enxergam, minha gente, de nós, é o nosso testemunho. O que as pessoas estão percebendo é o jeito como a gente é gente, né? É o jeito como você é humano. A gente reconhece a nobreza de uma alma, não é na roupa que ela veste, não é no que ela diz ser, mas é no que, como ela age. Uma pessoa, quando você tem o contato com ela e você vai descobrindo aos poucos como aquela pessoa é, isso é evangelizar. Mas o que a gente percebe do outro é essa nobreza de caráter, né, gente? É isso que evangeliza. O que é a palavra evangelho, né? É a vida de Jesus. Não é a palavra que Ele falou, não. É sobretudo aquilo que Ele fez, aquilo que Ele viveu. Eu sempre digo, olha, a gente precisa ter muito cuidado, porque enquanto a gente está vivendo, nós estamos evangelizando. Evangelizando para alguma coisa. Quantas pessoas você encontra que são verdadeiramente traumatizadas na vida? Traumatizadas porque um dia alguém foi cruel com ela. Eu não estou falando de ser cruel, de exigente, não, porque às vezes a gente confunde. As freiras no passado, né, que tomavam conta dos colégios, elas eram muito exigentes, mas era uma exigência amorosa muitas vezes. Você pode ter muitas vezes uma pessoa brava, mas ela é brava porque ela é amorosa. Diferente da pessoa cruel, que é aquela que deixou um rastro de destruição por onde passou. Quando você encontra uma pessoa fortemente marcada por uma presença negativa. É tão triste isso, minha gente. Nós não sabemos quanto tempo a gente tem, qual é a oportunidade que a gente tem de passar na vida do outro. Mas às vezes a gente passa deixando um rastro de destruição. Eu sou muito atento a isso, porque isso me incomoda demais. Eu me lembro que uma vez eu estava saindo aqui da Canção Nova, numa pressa danada, eu tinha terminado o programa e eu tinha um compromisso em Taubaté, eu me lembro direitinho. Eu estava entrando dentro do carro, e aí o povo corre todo atrás, né? Vai assim, tudo correndo atrás junto. Cada um quer contar uma história. E nisso tinha uma mulher que eu só identifiquei assim, ela correndo também, e eu naquela pressa, apavorado daquele jeito, né? Ela virou assim, padre, tira uma foto com a minha filha. E a menininha veio junto assim, gente, mas eu falei não com uma vontade, que eu já estava irritado, com atraso, estava chovendo, estava aquela confusão toda. Eu vi que naquela palavra que eu... Não, você está vendo que eu não tenho condições. Eu falei desse jeito para ela.
Aí ela parecia ser uma pessoa muito recatada, que tinha buscado todas as forças e as coragens dela para poder pedir aquilo para mim, sabe? Porque tem gente que não está nem aí, né? Você dá uma patada, ela já sai toda feliz e não está nem aí. Mas tem gente que não. Tem gente que faz um esforço danado para chegar perto de você. Está reunindo ali toda uma coragem, nem na hora que chega você ainda dá um supapo desse. Eu vi, minha gente, que aquela palavra foi tão agressiva para ela, que ela não conseguiu falar nada. Só fez assim e foi saindo. Eu acho que eu fiquei uns 2 dias com a cara dela na minha cabeça. Eu disse, meu Deus do céu, que porcaria, para não falar outra palavra, que eu fiz agora. Porque na hora que você está assim no seu limite, porque também é injusto com a gente, né? Às vezes a gente põe o outro numa situação e a gente tira dele o que ele tem de pior. Às vezes a gente é injusto com o outro. Mas quando você tem a nítida sensação de que você foi e que você vai se transformar numa recordação ruim para o outro, isso é tão ruim. E não é uma questão de imagem não, porque isso passa. Isso é bobagem. Eu estou falando de magoar mesmo. É de você deixar no outro uma marca negativa. Eu como padre, sobretudo. Você como freira. Eu que tenho muitas amigas religiosas, às vezes a gente fala disso com muita franqueza. A irmã Sandra lá em Maceió, volto a falar dela de novo. A irmã Maria do Carmo lá no Recife, irmã Flávia, irmã Alcilene, irmã Maria dos Anjos. São pessoas, minha gente, são mulheres que fizeram uma opção pela vida consagrada e que elas trazem diante de si o tempo todo essa responsabilidade. Eu evangelizo quando eu passo no pátio do colégio, mesmo que eu não abra a minha boca. Eu evangelizo quando eu abro a porta e eu recebo alguém. Dentro do hospital, a irmã Gelsomina, lá em Itaquera, em São Paulo. Capacidade que aquela mulher tem de evangelizar todo mundo, sabe por quê? Porque ela percebe todo mundo que está no corredor. Eu me lembro, eu operei 2 vezes lá, eu era seminarista ainda. Ela passava pelos corredores assim, puxando. Aí ela viu uma pessoa falando, pelo amor de Deus, pare de fumar, os meus pulmões estão gritando que querem viver. Isso sorrindo, dando uma dura na mulher, né? Ou então a mulher estava grávida, pelo amor de Deus, pare de fumar, você vai dar um câncer ao seu filho. Aquele sotaque dela. Isso é evangelizar. Mas ela fala com doçura. A palavra dura está sendo dita com doçura. Alguém está se preocupando com você. Agora, quando nós nos transformamos, gente, em pessoas cruéis, pelo amor de Deus, quando você percebe que você foi cruel na vida, é impressionante o quanto que mesmo nós, lutando pelo evangelho o tempo todo, em alguns momentos da vida nós somos verdadeiramente cruéis. A crueldade, quando você age com maldade, você sabe que você está prejudicando, você sabe que você está machucando e você o faz. Eu não sei. É impressionante porque a gente precisa ter a noção exata dessas coisas. Porque senão a gente vira um rastro de destruição por onde a gente passa. Rastro de destruição por onde a gente vai. O tanto que a gente pode ser hoje, qual é a dosagem da minha bondade? Se eu puder dosar hoje, o quanto que de mim foi bom, o quanto que de mim hoje eu fui cruel, é a análise de todo dia. Para que a gente não se transforme num exemplo assim. Olha, a instituição é cristã, mas o comportamento que se tem lá não é. É a mesma coisa que acontece às vezes na nossa sacristia, quando nós estamos preparando a celebração e você percebe que o espírito que prevalece ali não é cristão. O rito que nós vamos celebrar é cristão, mas a atitude humana que acompanha não é. A postura de quem está adiante para fazer, para acolher, não é cristão. Então não sei o que é. É caricatura? É falsidade? É hipocrisia? Não é para ser. Não tem que ser assim. Quem foi que disse que o ambiente cristão tem que ser assim? Não tem que ser. Está na hora de nós começarmos a livrar-nos dessa hipocrisia. Vamos começar a se comprometer um pouquinho mais com aquilo que é o específico da nossa vida. O cristianismo não pode ser uma fachada, não. É atitude, é o jeito como eu trato a minha funcionária que me diz se eu sou cristão ou não.
É o jeito como eu divido o que eu tenho, se eu sou, que vai mostrar se eu sou cristão ou não. É o jeito como eu acolho a pessoa simples, a pessoa humilde, a pessoa rindo, não importa. Eu sempre digo isso. O tratamento que nós damos às pessoas que trabalham com a gente, é ali que você está evangelizando. Quantas vezes você escuta de funcionárias que trabalharam muitos anos naquele colégio, muitos anos naquele convento, muitos anos naquele seminário, foi secretária não sei de quem, secretária do tal bispo, secretária do tal padre. E ali? É ali que está o principal da nossa evangelização. Agora, não só eu que tenho que ter cuidado, não é só o bispo, não é só a freira, somos todos nós. O cristianismo é miudinho. Está acontecendo agora entre nós, na relação que nós nos dispensamos, que nós nos damos, no tratamento que você dá à pessoa, a maneira como você lida, como você encontra com a pessoa que está na mesma pousada que você, na gentileza que você realiza no momento que você percebe que o outro está precisando de você. Isso é evangelho. É o bonito da vida acontecendo, e é tão bom a gente entrar no novo ano com essa consciência. Hoje eu posso fazer o mundo ser melhor a partir das minhas atitudes. Foi uma freira ruim até o dia de hoje, não importa, modifica. Tem condições, aí dentro do seu coração de mulher, tanta coisa bonita que precisa vir à tona. É o seu envolvimento com o Cristo. Apaixonar-se pelo Cristo não é conversa fiada, não. A paixão, o amor que nós temos ter por Jesus, tem que ser de envolvimento mesmo. Eu amo as causas que são dele. E eu quero lutar pelas causas que são dele. Eu quero viver do mesmo jeito que ele, como dizia o Padre Zezinho. De maneira muito simples, de maneira muito direta e bonita. Amar como ele viveu, sonhar como ele viveu, falar como ele falou, ter os mesmos gestos que ele. E isso sim é evangelizar. É a gente ter a postura que traz o outro para perto, que ao invés de fazer ter medo da gente. Não. O amor tem que nos aproximar. O amor tem que nos colocar sempre na disposição de estar com os outros com qualidade, para deixar marcas boas. É isso que vale na vida. E o que vai ficar de tudo isso que nós realizamos é justamente esse tempo, essa flor que nós fizemos desabrochar. Vamos colocar isso diante de nós. Você aí que trabalha no grupo de oração, você que trabalha na sua paróquia, na sua comunidade, não importa qual seja a nossa religião. Se você tem alguma função nessa vida, exerça na caridade. Se você é diretora, se você é secretária, se você... não importa. Se você é o chefe ou se você é o mais humilde. Todos nós estamos diante da mesma responsabilidade. Com mais solidariedade, com mais carinho, com mais ternura. É o que nós estamos precisando. O mundo está necessitado de gente que faça essa diferença. Igual eu estava lá na fila de um supermercado em Taubaté, anteontem. Fui comprar um queijo. Tristeza, né? Comprar um queijo na véspera do Réveillon, aquele montoeira de gente fazendo compra, e eu com um queijinho numa fila enorme para passar. Existia um atleticano mineiro na minha frente. Até não é muito satisfeito com ele não, né? Atleticano. E aí ele me olhou, aí falou assim, pode passar que você só tem uma coisa para fazer, né? Para comprar. Aí eu achei bonitinho o gesto dele, né? Eu não precisaria fazer isso, precisaria? Eu já estava esperando há um tempão aquela solidariedade dele. Aí ele brincou, só que você vai mandar um abraço para minha mãe amanhã, lá em São João del Rei. Depois que eu já tinha passado, é que ele falou que ele me conhecia. Ele não se manifestou. Falei, só manda um abraço. Aí eu não sei o nome dela. Ele falou, não lembro, ela lá de São João del Rei. Seu filho me abordou ontem, ele está aí com a senhora, ele disse que estaria, e ele foi gentil comigo. É disso que nós estamos falando. Quando nós descobrimos a oportunidade de sermos gentis com alguém. A senhora deve ter ensinado bem o evangelho para ele. É desse cristão que nós precisamos. Não aquele que está no púlpito, não só aquele que está no altar, mas aquele que está na fila do supermercado, aquele que está lá na quitanda, aquele que está lá na empresa e que é capaz de gestos de gentileza. Oh, pode passar. Seja bem-vindo, né? Eu abro a porta, eu faço. Outro dia, lá no aeroporto do Recife,
Eu lembro que tinha duas mulheres assim, elas com umas malas pesadas, e eu, com meu secretário já levando a minha, né? E elas precisam subir uma escada. Eu falei assim, você quer que eu leve essa mala para a senhora? E já fui pegando. Ela levou tanto susto, aí ela levou, pensou que eu estava roubando a mala, né? Aí na hora que chegou lá em cima, ela virou e falou assim para mim, ô moço, desculpa, eu fiquei assustada, é porque eu não estou acostumada com isso. Aí eu pensei, né? Na hora que a gente pode exercer a gentileza com alguém, o outro leva susto, porque a gente não está acostumado com ela. É mais fácil não ser, mas pode ser diferente, a partir de mim, a partir de você. Agradecemos por fazer parte desta comunidade. Nos deixe saber suas reflexões nos comentários, inscreva-se para não perder futuras explorações e convide seus amigos a explorarem conosco.